Esqueci até o tema. A gente vai falar, deixa eu ver como eu coloquei aqui no Instagram. Lesões de quadril, artroses, impacto femoroacetabular e lesões do labrum. Acabou o jogo, horário certinho. Acabou o jogo, a gente entra ao vivo. Beleza? Se você tem algum familiar, algum amigo, algum colega que tem dor no quadril, recomenda essa live para ele. Já clica nesse aviãozinho que tá aqui e encaminha para quem você acha que deve ouvir todos os insights sobre tratamento cirúrgico, tratamento conservador versus cirúrgico nas dores, nas lesões de quadril, beleza? E aí a galera que tá ao vivo aí, o som tá ok? Fábia Tafarello, grande Fábia, e aí como estamos? Nossa paciente, Tina Souza, doutor Alsalva Pedro, Giovana, boa noite, Cristiane Gomes do Nascimento, Maristela Nascimento, Sheila Cibele, Sol Rebouças, grande Tati, melhor psicóloga do Brasil, como estamos? O som tá ok aí, galerinha? Manda um legalzinho aí se o som tiver ok. Tudo certo, beleza, tô recebendo aqui agora as mensagens. Beleza, um dia eu vou fazer uma massagem, viu? Eita, deixa eu te decepcionar, eu não faço massagem não. Vamos nessa. Vamos lá, galera. A gente vai falar hoje sobre lesões de quadril, artroses, impacto femoroacetabular, lesões do labrum. Devo recomendar a cirurgia ou tento tratamento conservador? E para me ajudar nessa aula, eu chamei aqui o grande e famoso Arnold. Beleza? Arnold tá dando oi pra galerinha aí. Deixa eu afastar mais um pouquinho, porque aí vocês veem melhor. Esse aqui é um modelo de coluna lombar, torácica, cervical e articulação do quadril, que a gente usa para explicar para vocês certos tipos de disfunção. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa falar sobre as visões, as diferentes visões sobre as dores de quadril, sobre as lesões de quadril. Primeiro de tudo, existe uma visão que é centrada no modelo biomédico de atenção à saúde e existe um modelo de atenção que é voltado no modelo biopsicossocial, que é centrado no paciente e não na doença, beleza? Então, para diversas condições músculo-esqueléticas, já é mais do que sabido que o modelo biomédico vem sendo cada vez mais enfraquecido nesse quesito de tratamento de dor. Por quê? Porque a gente não consegue mais explicar a dor do paciente pelas lesões no tecido. Por exemplo, se eu tô com a dor aqui no ombro, acordei com a dor no ombro hoje, sei lá, dormi de mau jeito, travesseiro muito alto, enfim. Acordei com a dor no ombro. Aí o senso comum me manda ir para emergência, eu tomo medicação, tomo remédio, tomo injeção, a dor passa. 3 dias depois a dor volta. E aí você vê que talvez aquele caminho de ir para emergência de novo não seja adequado, afinal você já foi a primeira vez. Você pode até ir a segunda, vai repetir esse ciclo e a dor, hora ou outra, vai voltar e você vai procurar um novo tratamento. E aí nesses novos tratamentos, quais são as linhas de frente? Acupuntura, fisioterapia, RPG, pilates. E se o tratamento não for tão específico, o que é que vai acontecer? O paciente vai até melhorar um pouquinho enquanto estiver fazendo o tratamento e quando acabar o tratamento, quando ele estiver alto, quando ele parar de fazer ou parar de pagar mensalidade, a dor vai voltar. E aí ele vai procurar um tratamento mais específico. É aí que ele vai no Dr. Google e começa a pesquisar sobre diversos tratamentos em fisioterapia musculoesquelética, e é aí que o paciente geralmente chega em alguns tipos de profissionais que trabalham na fisioterapia musculoesquelética especializada, e os pacientes, quando fazem essa busca, começam a chegar em mim. E aí eu quero te explicar que essa dor no ombro que o paciente está chegando em mim não quer dizer que ele precise de um exame de imagem, sabe? Porque esse paciente fez o exame de imagem com o médico e o médico encontrou no exame de imagem, o radiologista, lesões do tipo degeneração articular, do tipo artrose acromioclavicular, do tipo impacto subacromial, do tipo bursites,
tendinites. E aí ele diz para o paciente que tá doendo porque o tecido tá lesionado, não é isso? E aí o paciente acredita que existe uma inflamação, ele até fala, tá muito inflamado, vamos tomar remédio. E aí o paciente toma remédio e passa 7 dias de remédio, quando o remédio acaba, a dor volta. Que diabo de inflamação é essa que passou 7 dias usando o remédio e a inflamação não cessou? A inflamação é um processo natural do corpo humano que é proliferada, ela é manifestada quando o corpo quer reparar algum tecido que esteja danificado. Então, se você está com a justificativa de dor por inflamação, saiba que se você não é um doente reumático, ou seja, se você não tem uma gota, lúpus eritematoso, artrite, diversas condições reumáticas, uma doença sistêmica, em 21 dias, seu corpo, a mãe natureza, vai recuperar sua inflamação. Se você tomar remédio, você provavelmente vai lutar contra aquele processo de reparo, porque o anti-inflamatório, ele inibe as prostaglandinas, as ciclooxigenases do tipo 2, que são substâncias que estão ali para proliferar e recuperar aquele tecido que foi lesionado ou sofreu uma carga além do que ele aguentava, tá? Então, aí começa a confusão na cabeça do paciente. Caio, quer dizer que inflamação é coisa boa? Muito provavelmente. É isso exatamente que eu quero te dizer. Muito provavelmente isso vai ser um choque para você, mas eu tô com a dor no ombro, eu fiz o exame de imagem, eu achei tudo aquilo que eu acabei de falar, degeneração, artrose acromioclavicular, bursite, tendinopatias, impacto subacromial e justifiquei a minha dor no ombro por causa dessas alterações. Usei anti-inflamatório, não melhorou. Fiz repouso, não melhorou. Fiz gelo, fiz calor, tomei choquinho, passei ultrassom, fiz massagem, não melhorou. E vou levando isso ao longo da vida. E aí, uma hora ou outra, de repente, o cara aparece com a dor no outro ombro. E aí ele faz uma imagem contra tudo aquilo lá também. Aí vamos raciocinar um pouquinho. As alterações de imagem não são alterações que surgem em 6 meses, em 1 ano. As alterações que aparecem no exame de imagem são alterações que aparecem com décadas, tá? Então, a grande chance é de que essa dor no ombro do paciente, que foi justificada pela alteração de imagem, se ele fizer uma imagem do ombro que não dói, ele vai encontrar aquelas mesmas alterações. E aí você vai começar a se questionar. É aí que o paciente começa a se questionar. Olha, por que meu outro ombro não dói se o meu outro ombro também tem todas essas alterações que o senhor falou, doutor? Ah, porque você é destro, você usa mais o braço direito e por aí vai. Então, isso é um sinal que você já deve questionar o modelo, não estou falando um profissional, mas o modelo de atenção biomédica visa explicar a dor através das lesões de tecidos. E isso já vem caindo por terra com o modelo de atenção à saúde biopsicossocial que é centrado no cuidado do paciente. Vamos para o que interessa, vamos direcionar a nossa live para a articulação do quadril, que é o tema de hoje. Beleza? Eu separei aqui 4 artigos, mas acho que só vai dar para falar de 3. E eu vou começar a falar sobre esses artigos para vocês. Dito tudo isso, nós sabemos agora que a partir das alterações que aparecem na imagem vêm com décadas e não com 6 meses. Chega um paciente para você, Caio, eu tô com a dor no quadril há 6 meses. Essa dor no quadril me atrapalha a sair do carro. Quando eu levanto a coxa para rodar para fora, para sair do carro, eu sinto uma dor no quadril e na virilha. Quando eu agacho para entrar no carro, eu sinto uma dor no quadril e na virilha. Quando eu fico muito tempo sentado, eu sinto uma dor no quadril. Quando eu cruzo minha perna e fico muito tempo com a perna cruzada, eu sinto a minha dor no quadril. Beleza. Você já coletou a história do paciente. Agora você vai para o exame físico. Vamos entender um pouquinho de anatomia. Aqui está a articulação do quadril. Essa aqui é a coluna. Eu vou aqui para a bacia, para a pelve. E aqui estão os ossos ilho, isquio e pubis, tá? O ilho, isquio e pubis, eles se unem, esses 3 ossinhos se unem e formam uma colher, que é essa colher que você está vendo aqui, que é chamado acetábulo. Essa colher, ela encaixa nessa bolinha aqui.
beleza? Essa bolinha que parece um ovo aqui, né? Essa bolinha se chama cabeça do fêmur. A articulação do quadril é formada pelo acetábulo, que é a união do ilho, do isquio e do pubis, junto com a cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur, ela faz alguns movimentos aqui, ó, para você levantar a perna, para você jogar a perna para trás, para você abrir a perna, para você jogar a perna para dentro, para você correr. Você percebe que essa bolinha aqui tem que estar deslizando perfeitamente nessa cavidade que eu vou chamar de colher, só para que você entenda. Então, com o passar dos dias, dos anos, da frequência de atividade física que a gente começa a fazer ao longo da vida, automaticamente a gente vai gerando adaptações, que no modelo biomédico são chamados de degenerações, de desgaste. Olha só a palavra como ela tem poder. Estou falando para você que com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o envelhecimento, com o seu nível de atividade física, com o seu hábito postural de trabalho, seu gesto de trabalho, seu gesto de atividade física, eu te digo que isso vai gerando adaptações morfofuncionais, que são adaptações na forma e na função dessa articulação. Se alguém chega aqui para você e te explica que com o passar dos anos do envelhecimento e da atividade física, a gente vai gerando degenerações e desgastes, ou como a abordagem é diferente. Um modelo visa a abordagem biomédica centrada na doença e uma abordagem biopsicossocial centrada no paciente. É totalmente diferente a forma que você explica. Quando você explica dessa forma, o paciente tende a fazer cada vez mais movimento e não ter medo de executar esses movimentos. E aí, falando aqui de anatomia, a gente já bate o gancho na biomecânica. Essa colherzinha aqui, ela tem que ter uma certa profundidade. E essa profundidade pode ser mensurada em ângulos radiológicos. Alguns desses ângulos são os ângulos alfa. Quando a gente pega a radiografia lá, a gente pode pegar um compasso, usar uma caneta para mensurar mais ou menos quanto de ângulo alfa aquele paciente tem, para saber se esse paciente tem risco de lesão ou não tem risco de lesão. Mas o que eu quero falar de biomecânica aqui para você é que, para o seu quadril mexer, a sua coluna tem que mexer também. Para o seu quadril mexer, o seu joelho tem que dobrar e esticar bem. Para o seu quadril mexer com máxima mobilidade, com máxima estabilidade, o seu tornozelo tem que dobrar bem. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a articulação do quadril aqui, ela tem uma interdependência regional. Para ele mover bem, várias articulações ao redor, acima e abaixo, tem que mover bem também. Então, por exemplo, essa aqui é a articulação do pubis, a sínfise púbica. Ela é a união de onde sai musculatura interna da coxa. E essa articulação da sínfise púbica tem micromovimentos. E esses micromovimentos também colaboram para que essa articulação do quadril mova bem. Essa articulação aqui, ó, que você está vendo entre o ilho e entre o sacro, que é esse ossinho aqui, chama-se articulação sacroiliaca. E ela tem micromovimentos de 1 a 2 milímetros de movimento. E esse movimento que acontece aqui na articulação sacroiliaca também colabora para a movimentação livre, completa e sem dor do seu quadril. Beleza? Passada essa explicação anatômica e biomecânica para você, eu já espero que você entenda que para o quadril funcionar bem, simplesmente outras articulações acima e abaixo têm que funcionar bem também. Agora vamos lá. Mais uma vez vamos para o senso comum, só que agora dentro da articulação do quadril. O cenário agora é o quadril, a articulação femoroacetabular. Paciente que tem dor no quadril quando sai do carro, quando agacha, quando corre, quando anda, paciente tem estalidos, paciente tem dor noturna, deitar por cima do quadril provoca dor. São sinais clássicos de que algo está acontecendo. Mas só porque a dor está no quadril não quer dizer que o quadril é o problema. Eu vou abrir para vocês aqui um aplicativo só para ficar bem didático, para que você entenda, tá? Olha só. Vou abrir aqui para que fique bem claro para você. Ó, essa aqui é uma articulação do quadril.
Aqui é o seu quadril esquerdo, beleza? Vou ver se está claro aí para vocês. Aqui é o quadril esquerdo. Acho que está muito escuro, né? Pronto. Aí, quadril esquerdo. Eu vou tirar uma camada de pele, beleza? Vou tirar uma camada de músculo e vou acrescentar os vasos. Pronto, você está vendo aí o seu quadril esquerdo. Esses fios em amarelo, galera, são os nervos. Esses fios lilás são as veias que fazem o retorno do sangue. E esses fios vermelhos são as artérias. Perceba, o seu quadril, ele é totalmente inervado e vascularizado por estruturas que saem de algum lugar. Vocês percebem que essas estruturas estão saindo de um lugar? Estão saindo de onde? Estão saindo de lá da coluna. Então existe um plexo nervoso que ramifica vários nervos que vão melhorar a função muscular da articulação do quadril. Beleza? Então, clareado aí a visão anatômica e a visão biomecânica, junto com a inervação e a vascularização do quadril, você já entende que o corpo é indissociável. Ele tem interconexões, ele tem ligações e você não pode avaliar uma articulação isoladamente. Então o paciente chegou com dor no quadril, beleza, você vai avaliar o quadril dele, mas antes você precisa excluir a coluna. Porque a fonte dos sintomas desse paciente pode estar vindo da coluna devido à sua correlação anatômica, à sua inervação e à sua vascularização. Primeiro de tudo, o que é que caracteriza o impacto femoroacetabular? Dor, limitação e rigidez, estalidos e incapacidade funcional associada aos movimentos do quadril. Traduz, Caio, o paciente fica com dificuldade de andar, com dificuldade de subir escada, tem dor noturna, não aguenta ficar com o peso do corpo em cima do quadril, deitado de lado. A dor acorda ele durante a noite. E o paciente tem perda de mobilidade. Resumindo, essas são características de uma apresentação clínica de um impacto femoroacetabular, de uma artrose, de uma lesão de lábrum acetabular. Esses nomes difíceis tudo que você vê lá na ressonância magnética. O impacto femoroacetabular também pode ser mensurado por índices radiológicos. Tem o índice alfa, tem o ângulo alfa, que a gente pode avaliar através da radiografia, como a gente já falou para vocês. Mas aqui, ó, nessa bolinha que é a cabeça do fêmur e nessa colher que é o acetábulo, essas estruturas podem apresentar alterações morfológicas na forma. Ou seja, você pode ter nascido com o que a gente chama de um calo ósseo aqui. Calo ósseo, só para simplificar, o nome técnico seria exostose óssea, chamada CAN. Ou você pode ter uma alteração óssea chamada pincer. A alteração de CAN e pincer consiste em que eu tenho uma formação óssea na transição do colo da cabeça do fêmur, onde eu aumento a proeminência óssea dessa articulação. E quando eu vou andar, essa proeminência óssea bate aqui na colherzinha do acetábulo, que é revestida por um tecido conjuntivo chamado labrum glenoidal, labrum acetabular, perdão. Esse labrum acetabular, ele tende a ter desinserções ao longo do envelhecimento, ao longo da prática de atividade física. E se você tem essa alteração em bump ósseo, se você tem essa alteração em CAN ou pincer, quando você se movimenta, quando você anda, esse impacto provocado pelo contato ósseo da cabeça do fêmur com o acetábulo pode provocar dor. Pode haver uma lesão de labrum, pode haver uma lesão ligamentar, pode haver degenerações articulares, pode haver artroses precoces e tudo isso pode provocar dor no quadril do paciente, beleza? Só que Caio, fisioterapeuta, eu chamo essas alterações de alterações morfofuncionais, alterações que são normais para a idade. Por que eu chamo isso? Porque se você pegar o quadril de diversas pessoas que não tem dor nenhuma, você vai achar todas essas alterações. E aqui eu trouxe 3 artigos para comentar com vocês por que você não deve ter medo do seu exame de imagem. Então vamos lá. Na rotina comum, o paciente vai no médico, faz um exame de imagem, acha essas alterações todas boladonas, assustadoras, e ele
aumenta em mais de 10 vezes a chance de ir para uma cirurgia. Por quê? A visão biomédica, ela trata a dor através da lesão dos tecidos. Então, se tem um tecido lesionado, eu vou abrir esse quadril aqui, eu vou fazer uma raspagem, eu vou fazer uma artroscopia, eu vou fazer uma desinserção com a inserção do lábio acetabular, eu vou tirar esse calo ósseo, esse bump ósseo, tirar esse can, esse pincer. Só que nada garante depois da cirurgia que esse calo ósseo, esse bump ósseo não se desenvolva novamente. Afinal, por que ele se desenvolveu? Porque você deve ter lá uma rotina. Beber um suquinho aqui, galera. Você deve ter lá uma rotina de postura sentada prolongada, de atividade física como corrida, musculação, agachamento, crossfit. Você tem sua rotina e você não vai sair da sua rotina. Então, a sua adaptação, que é o que eu chamo dessas alterações no quadril, foram feitas para o seu corpo. Então, se você está com essas alterações morfológicas do quadril, muito provavelmente os seus hábitos de vida levaram o seu quadril a se adaptar dessa forma para lhe permitir uma melhor movimentação, para lhe permitir uma melhor mobilidade, estabilidade, uma melhor função muscular. Por isso o seu quadril se adaptou. É claro, vai ter um limite de adaptação. Vai chegar uma hora que o seu comportamento funcional vai ser mal adaptativo. É onde você ultrapassou o teto. E aí essa adaptação já não é mais normal. Já é considerada uma alteração que está causando uma dor específica. Mas como é que a gente testa isso? Vamos dizer que você foi no médico, fez uma ressonância, a ressonância achou lesão labral, cisto subcondral, bump ósseo, can, pincer, impacto femoroacetabular, bursite, trochanterites, achou todo esse nome feio tudo. Só que aí o cara olhou pro seu exame, falou, ó, seu problema é cirúrgico. A gente tem que marcar essa cirurgia aí, porque eu vou fazer uma raspagem, porque eu vou evitar que daqui a 10 anos você precise de uma prótese. Vou evitar que daqui a 20 anos você precise de uma prótese. Eu chamo isso de saúde baseada no medo. Eu não concordo com essa conduta e muitos ortopedistas, muitos médicos realmente destoam completamente da prática clínica do fisioterapeuta. E aí eu vou te mostrar por que existe essa confusão, por que existe esse caminho de ideias diferentes. E eu vou te mostrar que isso não é problema da profissão. Não é problema nem do médico, não é problema nem do fisioterapeuta. Eu vou te mostrar por quê. Porque isso é problema de quem está atualizado e de quem não está atualizado com base em evidência científica. Tá bom? Eu vou te mostrar isso aqui agora. O cara olhou para sua imagem e falou que era cirúrgico, marcou a cirurgia porque ele vai fazer uma raspagem, vai tirar esse calo ósseo, você vai parar de sentir dor e você vai ter que fazer a fisioterapia depois da cirurgia. Isso se ele achar que você precisa de fisioterapia depois, porque muitos médicos nem indicam fisioterapia depois. Não estou aqui generalizando, tá, galera? Existem médicos que a gente trabalha em parceria e eles realmente sabem da importância da profissão, assim como nós sabemos da dele. Só que existe um caminho. O caminho é o seguinte: primeiro a gente tenta a fisioterapia, depois a gente tenta a fisioterapia mais medicação, depois a gente tenta a fisioterapia mais bloqueio, depois a gente tenta uma cirurgia minimamente invasiva. Só que existe, parece que alguns profissionais não seguem esse caminho. Eles primeiro querem operar e depois fazer alguma coisa. Então existe uma linha, um caminho a seguir na reabilitação musculoesquelética, no tratamento da dor especificamente. Beleza? Se você tiver pergunta, você que está aí me assistindo, clica aqui na interrogaçãozinha e manda sua pergunta que a gente já vai parar para responder. Beleza? Vamos ver aqui, já teve pergunta aqui, tá? Manda sua pergunta que a gente já para responder. Então separei aqui 3 artigos e vou mostrar para você quais são esses artigos, tá? Primeiro artigo é esse aqui, ó. Pesquisei ainda hoje lá no consultório. Esse artigo aqui. Não sei se você vai conseguir ver aí, mas depois eu deixo o link nos stories, tá bom? Acho que dá para ver. Prevalência de achados anormais no quadril
de pessoas não sintomáticas, pessoas que estão sem dor, tá? Estudo prospectivo e blindado. Então, o estudo publicado por Register, é o nome do autor, no American Journal of Sports Medicine, ou seja, uma revista que é médica. Aqui, mais uma vez, eu vou levantar a bandeira. Não é fisioterapia versus medicina, nunca vai ser. Fisioterapia e medicina trabalham juntos e o objetivo é o paciente. Essa aqui é uma revista médica, American Journal of Sports Medicine. Em 2012, o autor chamado Register publicou um estudo com 45 pessoas que não tinham dor nenhuma, nem tinham feito cirurgias nenhuma na vida no quadril, com o objetivo de determinar a prevalência das lesões do quadril. Qual foi o exame de imagem que foi feito? Qual foi o exame de imagem que foi feito? Qual foi o exame de imagem que foi feito nesse estudo? Determinar prevalência. Perdão, perdi o fio da meada aqui, recebi uma pergunta e perdi o fio da meada. Vamos lá. No American Journal of Sports Medicine, em 2012, o autor chamado Register publicou um estudo com 45 voluntários, pessoas sem dor nenhuma no quadril, sem sintomas nenhum no quadril, com o objetivo de determinar a prevalência de lesões nesse quadril. O aparelho utilizado foi uma MRI, ou seja, uma imagem de ressonância magnética, de 3 Teslas, ou seja, as máquinas super tecnológicas, boladonas, aqui no Brasil, tem máquinas de 1.5 Teslas. Essa máquina de ressonância foi feita de 3 Teslas, ou seja, uma máquina mais avançada ainda, com um potencial maior ainda para detectar lesões. 3 radiologistas treinados foram avaliar as imagens dessas 45 pessoas. E só foi considerado uma lesão naquele quadril, um achado anormal, quando 2 desses 3 radiologistas concordavam no seu diagnóstico, beleza? Para não ter viés. A média de idade desse estudo foi de 37,5 anos. 60% das pessoas nesse estudo foram homens. Olha só, mais uma vez, todos eles não tinham dor nenhuma no quadril. Lesões do lábrum acetabular foram encontradas em 69% dos exames. Defeitos condrais foram encontrados em 24% dos exames. Cistos paralabrais foram encontrados em 13% dos exames. Lesões ligamentares em 2%. Edema ósseo acetabular em 11%. Cistos subcondrais foram encontrados em 16%. Alterações fibrocísticas na junção do colo para a cabeça do fêmur foi encontrado em 22%. Bump ósseo, aquela alteração que eu mostrei no boneco aqui anatômico, foi encontrada em 20%. Quando a pessoa no estudo tinha mais que 35 anos, ele aumentava em 13,7 vezes mais a chance de ter defeitos condrais. E quando essa pessoa tinha mais de 35 anos, ele tinha 16,7 vezes mais chances de encontrar cistos dentro da articulação do quadril. Comparando homens e mulheres nesse estudo, os homens tinham 8,5 vezes mais chances de encontrar bumps ósseos do que as mulheres. Então, a conclusão desse estudo revelou que imagem de ressonância magnética encontra 73% de alterações no quadril desses pacientes. 69% dessas alterações são lesões no lábrum acetabular e elas se mostraram avançar com o passar da idade. Mais uma vez, lembrando, você deve não estar acreditando no que eu estou falando. Mais uma vez, esse aqui é o estudo, tá? Publicado na PubMed, indexado na PubMed, no American Journal of Sports Medicine, em 2012.
Você deve não estar acreditando no que eu estou te falando, mas não sou eu que estou te falando, só estou repassando os dados desse estudo, mostrando para você que todos esses pacientes que foram avaliados com ressonância magnética de quadril, nenhum deles tinha dor, nunca tiveram dor no quadril. São pessoas assintomáticas. E aí, o que é que vocês têm a dizer sobre esse artigo, sobre esse estudo? O que é que vocês acham? O que é que muda a chave quando eu te passo uma informação como essa? Vamos responder algumas perguntinhas antes de passar para o segundo estudo, tá bom? Vamos lá. João Paulo Souza, boa noite. Agnes Francine, Pri Oliveira, Diego Mendes, boa noite. Caíse Sobreira, fui diagnosticada com desvio na coluna cervical, teria como reverter o quadro? Não vou responder essa pergunta aqui hoje porque o tema da live é sobre quadril, tá? Mas se você for lá no meu YouTube, vai ter vários conteúdos para você ouvir, assistir sobre lesões na cervical, tá? Entre elas desvio. Aí você pode ir lá, Caio Ferreira Físio no YouTube e buscar na playlist, vai ter lá podcast Físio Insight. Você fala e você vai assistir o vídeo sobre dor cervical. Para vocês que ainda não sabem, nós estamos nas plataformas de áudio no Spotify e também no SoundCloud. Então, se você abrir seu Spotify agora, o seu aplicativo de música e buscar lá podcast Físio Insight, buscar lá Caio Ferreira Podcast, você vai achar lá o meu podcast com mais de 18 episódios liberados, entre eles um episódio sobre dor no pescoço, tá? De antemão já te falo para você, esquece diagnóstico, não liga para desvio nenhum não, tá? A gente não quer reverter desvio de ninguém, a gente quer tratar dor, tá? Se sua dor estiver lá por causa do desvio, a gente trata a sua dor, o desvio a gente não mexe, beleza? Então, diagnóstico não é importante na fisioterapia não, diagnóstico médico só é importante na medicina. Assim como o nosso diagnóstico fisioterapêutico não é importante na medicina. Então vamos lá, deixa eu ver, tem mais aqui. Vamos lá. Escoliose, tem como curar? Mais uma vez, galera, a live é sobre quadril, tá? Vai lá no nosso Spotify, Podcast Físio Insight, ou no nosso YouTube e vê lá o conteúdo sobre coluna, para você falar... para você entender um pouco mais sobre escoliose, tá bom? Escoliose dói? Escoliose não dói. Escoliose é um desvio da sua coluna. Quer tratar o desvio ou quer tratar a dor? Se quer tratar o desvio, você não tá na live certa. Se você quer tratar a dor, você tá no lugar certo, tá? Na escoliose, a dor, na maioria das vezes, não tem nada a ver com desvio. Deixa eu ver aqui quem mais... Deixa eu ver... Muito bom. Então vamos lá, vamos para o segundo artigo. Mais uma vez, quem entrou de paraquedas aí não está ligado no que a gente está falando. A gente está falando sobre lesões no quadril, artroses, impacto femoroacetabular, tendinites. O que mais que a gente falou aqui? Lesões de labrum. Devo recomendar a cirurgia ou faço tratamento conservador? Então vamos lá, perguntas sobre dor no quadril, clica na interrogação e manda. Vamos para o segundo artigo. Esse artigo que eu falei agora era de 2012, né? Ah, Caio, muito antigo, 8 anos. A gente está em 2015, a gente está em 2020, muito antigo esse artigo. Então vamos lá, vamos falar sobre o segundo artigo. O segundo artigo que eu separei, galera, foi esse aqui, ó. Esse artigo aqui, beleza? Não sei se está dando para vocês verem aí, mas é a prevalência de achados de imagem de impacto femoroacetabular involuntários assintomáticos. Essa é uma revisão sistemática. Tom Andrade já responde sua pergunta, tá? Revisão sistemática. Título do artigo: prevalência de achados de imagem de impacto femoroacetabular involuntários assintomáticos. Uma revisão sistemática, ou seja, mais uma vez, pessoas sem dor. Então, o estudo foi publicado no Journal of Arthroscopy, Jornal de Artroscopia, em 2015, ou seja, uma revista cirúrgica, uma revista médica, ou seja, eu não estou falando sobre fisioterapia versus medicina, não é que é um contra o outro,
É quem está atualizado e quem não está atualizado. Essa é uma revista cirúrgica. Essa informação está sendo tirada do Jornal de Artroscopia, publicado em 2015. O autor do artigo é o Frank J.M. Frank. E essa revisão sistemática avaliou 26 estudos que buscaram identificar alterações de Kahn ou Pincer. Mais uma vez, se você não estava no início da live, a gente te mostrou o quadril aqui, te explicou o que seria a alteração de Kahn e Pincer, e isso seria um preditor para impacto femoroacetabular e para dor no quadril. Então foram analisados nessa revisão sistemática 26 estudos, totalizando 2.114 pessoas sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma, ok? A média de idade nesses estudos era de 25 a 42 anos e foram encontrados 37% de deformidades em Kahn, beleza? A deformidade em Kahn nesses estudos foi mensurada pelo índice alfa, pelo ângulo alfa, que é uma mensuração que a gente faz no exame de imagem, na radiologia desses pacientes. Quando esses pacientes, desses 2.114 pessoas, dessas 2.114 pessoas sem dor nenhuma no quadril, quando esses pacientes eram atletas, o que acontecia? 54% encontrava essas alterações em Kahn. E quando esses pacientes eram da população geral, ou seja, não atletas, 23,1% encontravam essas alterações em Kahn. Nesse estudo, nessa revisão sistemática, com 2.114 pessoas, 67% tinham alterações em Pincer. 68,1% tinham alterações no lábrum acetabular. Entre eles, desinserções do lábrum, lesões do lábrum, ruptura do lábrum acetabular. E o que é que esse estudo concluiu, galera? Concluiu que nos exames de imagem como ressonância magnética e tomografia computadorizada, a tomada de decisão clínica no tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele conservador, deve ser analisada cautelosamente, cuidadosamente, sendo uma associação da história do paciente junto com o exame físico. Olha só, ou seja, um jornal médico, um jornal de artroscopia de 2015, avaliando 2.114 pessoas entre 25 e 42 anos, fizeram imagem dessas 2.114 pessoas de ressonância e tomografia, acharam 37% de alterações em Kahn, 54% em atletas, 23% na população em geral, 67% de alterações em Pincer, 68% de alterações no lábrum. Ou seja, não é possível que você, em 2020, ainda esteja tomando decisões cirúrgicas ou de tratamentos invasivos para o seu paciente com dor lombar, com dor no quadril. Não é possível que você ainda esteja tendo a tomada de decisão cirúrgica ou invasiva no seu paciente com dor no quadril em 2020, baseado somente no exame de imagem. Deve ser coletada a história do paciente junto com o exame físico que você faz na hora ali testando o paciente e não se basear no que tem na imagem para tomar uma decisão cirúrgica. Até porque eu estou te provando através desses artigos que pessoas sem dor nenhuma no quadril encontram todas essas alterações que são cirúrgicas. Então alguma coisa está errada no modelo biomédico de atenção à saúde. Você precisa focar no modelo biopsicossocial se você quiser ter resultados extraordinários, sair da sua média, ser o ponto fora da curva, seja você médico, seja você fisioterapeuta, ou seja você qualquer profissional da área da saúde. E a gente vai falar aqui sobre o terceiro artigo, tá? Grande Island, passa o nome desses artigos aqui. Ivan, prepara para printar a tela aí, tá? Vamos lá. Printa a tela aí. 1, 2, 3 e... Já rolou o print? Boa. Esse é o artigo que eu estava falando agora. E o artigo que eu estava falando anteriormente. Prepara para printar também. Esse é o artigo que eu estava falando anteriormente. Beleza? Vamos falar do terceiro artigo.
Vamos lá. O terceiro artigo é um comentário, é um editorial, tá? Esse editorial foi publicado no The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, ou seja, mais um jornal de artroscopia, mais um jornal de cirurgia, mais um jornal médico. Esse artigo foi publicado em junho de 2015, esse editorial. Nesse editorial, prepara para printar a tela aí, quem quiser o artigo. Vamos lá. Printou a tela. Pronto. Nesse editorial, ele começou a questionar a significância de doença de quadril identificada na imagem. E para isso, ele avaliou vários estudos que analisaram, mais uma vez, pessoas sem dor nenhuma no quadril. E ele começou a levantar questionamentos quanto ao diagnóstico desses pacientes que tinham impacto femorotabular, que tinham artroses, que tinham bursites, trochanterites. E o que é que eles fizeram nesse questionamento? Eles começaram a perceber que quando os pacientes operados no quadril, tiveram a cirurgia de quadril e não melhoravam depois, eles começaram a perceber que os pacientes que não fizeram a cirurgia tinham resultados iguais aos pacientes que faziam a cirurgia. E eles começaram a analisar que no sistema de plano de saúde, em geral, o plano de saúde, ele começa a questionar as autorizações cirúrgicas. Afinal, os pacientes estão fazendo cirurgia e não estão melhorando. Aí eles começam a comparar. Olha, eu vou levar esse grupo de pacientes para a cirurgia de quadril e vou levar esse grupo de pacientes para a cirurgia sham. O que seria cirurgia sham? Cirurgia fake, falsa cirurgia. Ou seja, um grupo ia para a sala de cirurgia, tomava anestesia, entrava em sedação, o médico abria a cirurgia, fazia a raspagem, limpeza, artroscopia, fechava a cirurgia e fechava a incisão e mandava o paciente para alta. O outro grupo, ele levava anestesia, entrava em sedação, fazia um acesso cirúrgico, mas não fazia uma raspagem, não fazia uma limpeza, fechavam o acesso cirúrgico e devolviam esse grupo de pacientes da sham surgery, que seria a cirurgia falsa, para a reabilitação. E acompanhavam esses pacientes por 1 ano. E quando acompanhavam esses pacientes por 1 ano, os pacientes submetidos à cirurgia falsa versus a cirurgia verdadeira tinham resultados iguais. Ou seja, parece que o ritual pré-cirúrgico tem um efeito psicológico no paciente que acreditou ser submetido pela cirurgia e melhorou seu desfecho, dor e incapacidade no final. Então olha que interessante. Você não realizar uma cirurgia, só passar pelo ritual, acreditar que está indo ser operado para melhorar e você melhorar o grupo que de fato operou. Então os planos de saúde começaram a ficar atento a isso e começaram a não liberar cirurgias para diversos médicos. E aí tem um conflito entre os médicos que são donos das operadoras de saúde versus os médicos que são clínicos e estão indicando cirurgia a rodo para esses pacientes. Então, mais uma vez, não é Caio que está falando isso, são artigos que já estão publicados e indexados nas melhores bases científicas internacionais, como a PubMed, tá? Então, se você jogar aí na PubMed, você vai encontrar diversos artigos comparando cirurgia de verdade versus cirurgia sham e os pacientes de cirurgia sham melhorando igual, beleza? E aí, pelo tempo, eu não vou conseguir falar do 4º artigo para vocês aqui. Mas com essa explicação sobre esses 3 artigos que eu trouxe aqui para vocês, o que é que eu quero com isso? Eu quero aguçar a mente de vocês para entender que nem sempre você deve tomar uma decisão de cirurgia do quadril porque você está sentindo uma dor no quadril e encontrou uma alteração na imagem. Afinal, como você pôde ver hoje, pessoas sem dor apresentam todas essas alterações na imagem. E existe uma grande probabilidade da sua dor no quadril não ter nada a ver com essa lesão que a imagem está mostrando aí, tá? Então eu vou falar para vocês aqui sobre a avaliação fisioterapêutica do quadril. Eu vou mostrar para vocês o quê? De onde eu tiro essas informações. Esse aqui é um livro, que é meu livro de cabeceira. Deixa eu te mostrar aqui.
Testes Ortopédicos em Fisioterapia. É o livro do Chad Koch e do Eric Egedus. Esses dois autores são os maiores, na minha opinião, em avaliação musculoesquelética no mundo. Quem nunca ouviu, quem é físio e nunca ouviu falar de Chad Koch, eu acho que não está nesse planeta ainda, tá? Recomendo que você tenha esse livro de cabeceira para avaliar. Então a gente tem aqui alguns testes para detectar impacto femoroacetabular. Então o primeiro teste que a gente usa é o teste de impacto femoroacetabular chamado FADIR. FADIR das siglas em inglês, né? FADDIR. Flexion, Adduction, Internal Rotation. Flexão, adução e rotação interna. Você vai fazer a flexão, adução e rotação interna no seu paciente. E o paciente vai ter que reproduzir a dor concordante dele. Ou seja, Caio, eu tenho uma dor na virilha e no quadril. Faz o FADIR e vê. Reproduz sua dor? Não, eu não senti nada. Provoca mesmo o FADIR. Faz com força, irrita aquela articulação. O teste não é brincadeira não, o teste já diz, o teste é irritativo, é provocativo. Se a lesão estiver presente na estrutura do paciente, o teste vai detectar. Aí o que é que acontece? Hoje mesmo avaliei um paciente que tem um diagnóstico de impacto femoroacetabular e todos os testes do quadril estavam livres, completos e sem dor. Ele tem dor no quadril e na virilha, mas parece que é a coluna dele que está afetando o quadril dele. A gente fez esses testes e todos os testes deram negativos. O paciente não tinha um teste de impacto, nem um teste de compressão axial. A gente tem também o teste de provocação de impacto femoroacetabular, que é onde você pega o quadril do paciente, joga em rotação externa, joga em abdução e joga em extensão. Deita ele de barriga para baixo e joga a perna dele fora da maca e força a rotação externa. O que é que vai acontecer? Você vai pegar o quadril desse paciente, que está aqui, e vai jogar a cabeça do fêmur sobre o lábio glenoidal. E aí, se o paciente tiver impacto, esse choque vai acontecer no teste e ele, ai Caio, essa é a minha dor, é a dor que eu sinto no dia a dia. O que é que acontece? Que quando o impacto femoroacetabular é verdadeiro, coincide com o que está na imagem, o paciente simplesmente sente dor em todos os testes. E aí você pode fazer também o teste de compressão axial, onde você vai se posicionar no lado oposto do paciente deitado e você vai trazer a perna do paciente em flexão, em leve adução, e você vai gerar uma carga no sentido do quadril dele. O que é que vai acontecer no quadril desse paciente? O paciente vai estar deitado aqui, eu vou estar fazendo flexão e eu vou estar fazendo adução e eu vou gerar uma carga aqui, ó, nessa direção, para jogar o impacto da cabeça do fêmur no acetábulo. E se o paciente reproduzir a dor na virilha ou a dor no quadril dele, a gente pode dizer que é positivo. Esse teste é positivo para impacto femoroacetabular. Então, como você pode ver, a gente precisa examinar fisicamente o paciente. A gente não pode só se basear no exame de imagem. Exame de imagem vê um bocado de nome feio lá que assusta o paciente fica catastrofizado, ele fica com mais medo, não se movimenta adequadamente, produz rigidez, bloqueia mais movimento e entra num ciclo vicioso de dor, cada vez mais espasmo, cada vez mais dor, cada vez mais medo, cada vez mais incapacidade associada, e ele entra no loop infinito, começa a tomar analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo, nada melhora, obstipa o intestino já sabe, afeta o corpo humano inteiro, e ele começa a ter vários sintomas, várias comorbidades, como por exemplo de tristeza, depressão, ansiedade, privação de sono, e o paciente entra num loop infinito porque ele escolheu, claro, não foi por culpa dele, cair no modelo de atenção biomédica, de atenção à saúde, que visa o cuidado centrado na doença e não centrado no paciente. Agora eu vou te falar sobre o modelo de atenção biopsicossocial. O modelo de atenção biopsicossocial, mais uma vez, ele foca a atenção no paciente e não na doença. Então esse mesmo paciente que eu exemplifiquei hoje para você, ele vai chegar lá no consultório e eu vou pegar o quadril dele, vou coletar a história, vou fazer a anamnese. Ah, dor no quadril, começou quando? E o que é que você não consegue fazer? Cara, sair do carro é ruim, subir escada é ruim, agachamento na academia dói.
Eu tenho estalidos, crepitações na articulação, estala toda hora. Essa dor começou há 6 meses. Você acha que começou sem razão aparente ou teve algum motivo? Você teve uma trauma, uma queda, um acidente? Você está tendo febre junto com a dor? O controle da sua urina é normal? Você prende xixi, prende as fezes normal até chegar no banheiro? Então, todas essas perguntas e testes são especiais e específicos para examinar esse quadril de paciente. Caio, o que tem a ver essas perguntas? Essas perguntas vão me dar informações sobre os nervos que saem da coluna lombar e vão inervar o quadril, beleza? Então, no modelo de atenção biopsicossocial, eu vou pesquisar nesse paciente como é que está o sono dele, como é que está o funcionamento do intestino dele, como é que está os níveis de ansiedade, e a gente tem escala para mensurar isso. A 10 DASS é uma escala de ansiedade e depressão que você pode aplicar no seu paciente antes dele chegar no seu consultório. O paciente chegou para ser examinado, sua secretária aplica o questionário. Você vai aplicar, sabe o quê? Você vai aplicar Osuestre, índice de incapacidade. Você vai aplicar 10, escala de ansiedade e depressão. Você vai aplicar, por exemplo, tampa, escala de cinesiofobia. Como é que está o medo relacionado à atividade física. Você vai aplicar o FABQ, que é o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, que é o questionário de medo e evitação, de crenças de medo e evitação. E a sua secretária vai dar o questionário para ele, você pede para ele chegar 15 minutos antes, ele vai preencher o questionário, a sua secretária vai te dar, e quando você analisar o questionário, você já tem uma noção de como é que está o contexto desse paciente. Porque dor isoladamente não quer dizer nada. Você tem que testar a dor dentro do contexto daquele paciente. Aplicou todos esses questionários, já tem uma noção de escala de ansiedade, de medo, de evitação, de cinesiofobia, de depressão desse paciente. Aplicou o Osuestre, índice de capacidade, aplica um questionário de risco prognóstico, aplica o StartBack, que é um questionário simples, que o paciente vai te dizer, nesse questionário você vai mensurar se o paciente tem baixo, médio ou alto risco psicossocial, se as crenças dele estão enraizadas a tal modo que impeça ele de se mover por causa do medo. Então, por exemplo, um paciente como esse, a gente chama de bandeira preta. Por que bandeira preta? Porque algum profissional da saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, já passou crenças para esse paciente que está doendo o quadril dele, que o quadril dele está doendo porque está lesionado, porque tem impacto, porque tem degeneração, porque tem artrose. E no modelo biopsicossocial, a gente não olha para a doença, a gente olha para ele. Então, resumindo, o paciente chegou, eu fiz o Flexion Adduction Internal Rotation Test, que é o FADIR, vi se houve reprodução da dor concordante dele. Não houve, vamos para o próximo. A gente faz o teste de compressão axial. Deita o paciente, faz flexão, adução, leve rotação interna e gera uma força de cisalhamento nessa direção para gerar impacto naquele quadril. E aí, doeu? Não doeu não senti nada com isso. Faz flexão forçada, joga o joelho desse paciente no peito dele para jogar a transição do colo da cabeça do fêmur, que é essa transição aqui, ó, essa região aqui, você vai jogar essa região lá no acetábulo. E aí, se o cara produzir a dor na virilha, produzir a dor no quadril, você abre o alerta, ó, pode ser que seja impacto verdadeiro. Mas não, a maioria dos pacientes que chegam com esse diagnóstico baseado em exame de imagem, a gente testa a rotação interna, a rotação externa, FADIR, grava, FABERI, a gente testa todos os testes do exame físico no paciente, eles estão negativos. Como é que você vai operar um paciente que funcionalmente está bem? Todos os testes estão negativos. O cara sente dor quando levanta a perna para sair do carro. O cara sente dor quando está subindo a escada. Você tem que ver que estrutura está afetada para desbloquear essa estrutura para o cara diminuir a dor na função dele. Você não tem que propor uma cirurgia baseada no medo. Ah, você vai fazer a cirurgia agora, eu vou fazer uma raspagem, vou limpar a sua articulação. Vou limpar a sua articulação porque daqui a 10 anos você vai evitar uma prótese total desse quadril. Pelo amor de Deus, paciente adulto jovem, para com isso, tenta o tratamento conservador primeiro, não vai direto para a cirurgia. É por isso que existem profissionais que têm essa missão como a minha, chegar aqui, dar cara a tapa na internet para falar essas coisas,
Porque não adianta conversar com o médico, não adianta conversar com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o enfermeiro, se ele está centrado no modelo biomédico. O modelo biomédico ensinou isso a vida toda a ele. Se você jogar informações como essa na frente dele, você bate de frente de vez com a crença dele. E quando a gente bate de vez com a crença de alguma pessoa, o que é que acontece? Backfire effect. Backfire effect é o termo, o tiro que saiu pela culatra. Você está passando informação que destoa tanto da realidade dele, mas destoa tanto da realidade dele, que tira ele completamente da zona de conforto dele, que ele tende a repulsar você. É o mesmo lado, não é cátodo e ânodo, é cátodo e cátodo, é o mesmo lado do ímã. E o mesmo lado do ímã se repele, porque você está jogando, você está despejando informação demais na frente dele. Então, a gente tenta todos os dias fazer isso através de educação. Só quem é que a gente tem que educar? A gente tem que educar você que está aí me assistindo 10 horas e 5 da noite. Você está aqui me assistindo, a gente tem que educar a população. Porque quando a população chega num profissional desse, que está no modelo biomédico, a população questiona tudo isso. E quando a população questiona, sabe o que o profissional faz? Gagueja. Começa a gaguejar. Porque o profissional não tem segurança do que ele está falando. Quando você, claro que na saúde não tem garantias, mas quando você pede, e aí doutor, essa cirurgia comparada com o tratamento conservador, você acha que tem mais efetividade? No longo prazo, os resultados são melhores da cirurgia? Primeiro, se o cara é um bom médico, como os médicos que eu trabalho, ele vai te jogar para mim primeiro, porque ele sabe que o tratamento conservador tira mais da metade das pessoas de cirurgia de quadril. Então ele vai tentar o tratamento conservador primeiro, porque se a fisioterapia tirar ele da cirurgia, lá na frente, daqui a 30 anos, quando ele precisar de fato de uma cirurgia, ele vai no fisioterapeuta primeiro, o fisioterapeuta vai tentar o tratamento, não vai funcionar, esse fisioterapeuta vai ser o próprio que vai encaminhar esse paciente para o médico, porque foi um paciente que não foi responsivo ao tratamento conservador. Então existe um caminho para ser feito. Então a gente examinou o paciente, deu tudo negativo, beleza, vamos testar se esse paciente responde com movimento, exclui a coluna da jogada, descarta a chance da coluna estar afetando esse quadril, descarta a chance do joelho estar afetando esse quadril, descarta a chance do tornozelo estar afetando esse quadril, trata as outras articulações ao redor do quadril e vê se esse paciente responde ao movimento. O paciente respondendo ao movimento, ótimo, mas Caio, e aí se esses testes todos estiverem positivos, é cirúrgico? Quem somos nós, fisioterapeutas, para dizer se é ou se não é cirúrgico? Vamos dizer que fizemos todos esses testes no quadril do paciente e o que é que aconteceu? Tudo estava positivo. Existe uma probabilidade desse paciente com teste positivo zerar o teste através de movimento repetido, através de estratégia de carga, através de terapia manual. E é muito provável, inclusive nós temos pacientes que são pós-operados de quadril, que permaneceram com a dor no quadril, e quando a gente avalia a coluna dele e trata a coluna dele, a gente negativa os testes que foram positivos no quadril. Então, a mensagem final que eu tenho para você, que chegou até o fim dessa live, é o seguinte: não importa o seu diagnóstico, não importa o seu tempo de lesão, também não importa qual é a sua idade, nós podemos te ajudar. E se nós não pudermos te ajudar, nós sabemos através da avaliação para que profissional te encaminhar, para que você possa ser ajudado, ou para quais profissionais te encaminhar. Então não se condene a um diagnóstico, galera. Diagnóstico não quer dizer nada. Você precisa avaliar sua função, porque quando a gente trata a sua função, o seu diagnóstico tende a não ser relevante. Obrigado a todos que permaneceram até aí. Movimento é vida. E vamos para a próxima live segunda que vem. Um abraço.